Vamos direto à sede da ONU. O embaixador da Ucrânia vai falar neste momento. Vamos acompanhar com tradução simultânea. Nos territórios que a Rússia ocupa, Kherson, Melitopol e outras cidades que estão sendo ocupadas pelo russo, têm prefeitos que não têm medo de ir às ruas com povos que também não têm medo de ir às ruas e dizer que somos ucranianos e expulsar os russos. A fake People's Republic was immediately rejected by the Kherson Regional Council. A Rússia mantém sua prática de mentir sobre as ações ucranianas. E a região de Kherson é Ucrânia e continuará Ucrânia. Não existe nenhum espaço na Ucrânia onde as tropas russas sejam bem-vindas. E a cidade de Mariupol ainda é o exemplo mais claro do que está acontecendo. O número de baixas civis seguindo os bombardeios russos já chega a quase 2.200 nessa região. Se querem visualizar essa ideia, pensem em 11 salões destes. Esse é o número de civis mortos em Mariupol. Domingo de manhã, mísseis russos atingiram um centro de segurança. 35 pessoas morreram e 134 foram feridas. O Ministério de Defesa da Rússia tenta fingir que não é um crime porque estavam atacando mercenários, mas isso, na verdade, eram civis ucranianos. O combate à agressão russa tem que ser um objetivo central da OSCE para restaurar a paz no continente europeu. A OSCE tem muito a contribuir na resolução ES/11/1, que foi adotada pela maioria no dia 2 de março. O chamado do mecanismo de Moscou é importante para registrar crimes contra a humanidade que estão sendo cometidos pela Rússia nessa guerra contra a Ucrânia. Também sublinhamos a necessidade de utilizar todas as formas possíveis para documentar os crimes russos, garantindo também que o presidente em atuação e os membros todos possam reagir de acordo. Esperamos que as violações de direitos humanos sejam reconhecidas, todas advindas aqui da agressão russa contra a Ucrânia. A Rússia continua intensificando a sua campanha de desinformação e propaganda política, e nós todos temos que prestar muita atenção às narrativas falsas da Rússia. Há violações contra jornalistas, que continua sendo um elemento da agressão russa. Brent Renault foi morto, um fotojornalista. Dia 13 de março foi o dia da sua morte. A morte desse jornalista é um impacto à mídia internacional. As nossas condolências a Maria, a família de Maria também, e de todos os outros que foram mortos pelo agressor. As condições de minorias também é muito difícil, e uma reação a elas já deveria ter acontecido, uma reação à situação difícil causada pela Rússia. A OSCE também tem de estender a sua atuação por mais um ano. Essa seria uma mensagem clara do envolvimento da OSCE com a Ucrânia. Eu gostaria de agradecer o subsecretário ou a subsecretária Rosemary pela sua posição. É uma membro muito importante na equipe do secretário-geral. Eu gostaria de
mencionar uma fala que foi feita há 1 hora pelo secretário. A Ucrânia está em chamas. O país está sendo dizimado diante dos olhos do mundo todo. O impacto aos civis chega a proporções terríveis. Incontáveis pessoas, dentre elas mulheres e crianças, têm sido mortos, atingidos por forças russas. Estradas, aeroportos, escolas estão destruídas. De acordo com a OMS, pelo menos 24 instalações de saúde, instalações médicas foram destruídas. Milhares de pessoas não têm acesso à água e eletricidade. Duas coisas ficam cada vez mais claras. Primeiro, que a situação continua se deteriorando. E a segunda é que, qualquer que seja o desfecho, essa guerra não terá vencedores, apenas perdedores. Depois, o secretário-geral ainda disse: existe uma outra dimensão a esse conflito que acaba sendo ofuscada. Essa guerra vai muito além da Ucrânia. Também é um ataque aos povos e países mais vulneráveis do mundo. A guerra está na Ucrânia, mas os impactos estão pelo mundo todo, principalmente no mundo subdesenvolvido. Países em desenvolvimento já estavam com dificuldades de se recuperar da pandemia, com inflações nível recorde e dívidas, entre outros pontos de dificuldade. E a habilidade de resposta foi aniquilada pelos custos exponenciais que têm surgido. E agora o celeiro, a Ucrânia, está sendo bombardeado. Colegas, o que está acontecendo agora não tem a ver apenas com a sobrevivência da Ucrânia. Diferente do Putin e seus executores, a Ucrânia sobreviverá à invasão russa. E trata também da sobrevivência da ONU e da OSCE. E também ao fato de que a Rússia precise voltar a respeitar ao direito internacional depois do regime de Putin, que está próximo do seu fim. O regime de Putin causou danos graves à Ucrânia, que precisará de gerações para se recuperar. Moscou precisou de 15 anos para cobrir a distância dos acordos formais para construir uma nova Europa, como no Acordo de Paris de 1990. Moscou acabou não conseguindo sucesso. E agora a OSCE tem que ter um papel fundamental para apoiar a Rússia pós-Putin, auxiliando as nações democráticas com novos líderes, novos embaixadores e novos representantes. Não é uma tarefa fácil, mas nós não quebraremos esse círculo vicioso de violência sem restaurar o respeito da Rússia perante os itens do acordo. Peço ao presidente da OSCE e os órgãos da OSCE que considerem as modalidades a serem seguidas para a Rússia pós-Putin, pois não haverá um retorno à normalidade, nem aqui, nem em Nova York, nem na OSCE. Obrigado a todos. لم يعد هناك أسماء أخرى مدرجة على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.
Bom, acompanhamos as falas do embaixador da Ucrânia na ONU, falando neste momento sobre a situação do país, situação da guerra e dos conflitos. Alertou sobre o número alto de mortos na cidade de Mariupol, aquela cidade que teve a maternidade atacada. Disse que, de acordo com a prefeitura, são 2.200 vidas perdidas só na cidade de Mariupol. Disse que espera que as violações de direitos humanos que estão acontecendo na Ucrânia sejam reconhecidas. Chegou a afirmar por várias vezes que a Ucrânia está em chamas, sendo dizimada na frente do mundo todo, com impactos terríveis para a população, com mulheres e crianças sendo atingidas, com estradas e escolas também destruídas e milhares de pessoas que seguem sem água e também sem eletricidade no país. Disse que fica mais claro que o desfecho dessa guerra não terá vencedores, mas sim apenas perdedores. Também disse que a dimensão desse conflito acaba sendo ofuscada, mas que a guerra vai muito além da Ucrânia. É um ataque aos países mais vulneráveis do mundo, vários que já sofrem com as consequências das sanções, com as consequências dos ataques, com os refugiados que saem do país e com todas as consequências dessa guerra. E diz ainda que não haverá retorno da normalidade em nenhum local enquanto esses conflitos, enquanto a guerra da Ucrânia não acabar, não cessar. Bom, a gente vai seguir, claro, acompanhando essas falas na ONU. A qualquer momento a gente volta a te mostrar falas importantes e informações atualizadas também.